Minha amiga, meu amigo, o blog da cidadania está chegando ao 500 mil de inscritos. Falta muito pouco. Ajude-nos a chegar lá, se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando os nossos vídeos. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de novembro de 2023. São 8 horas da manhã. E a situação de Bolsonaro acaba de se agravar. A Polícia Federal achou os 30 mil monitoramentos roubados dos adversários do governo Bolsonaro, apagados pela ABIN, né? Roubados, sumidos, destruídos ou pretensamente destruídos pela ABIN. A Polícia Federal conseguiu resgatar os cerca de 30 mil acionamentos realizados por agentes da ABIN com a ferramenta que permitia monitorar políticos, jornalistas e advogados durante o governo Bolsonaro e que foram apagados. O material foi recuperado e agora os peritos estão em pleno trabalho de identificar o extenso material, ou seja, identificar os proprietários dos números de telefone monitorados. A área técnica da Polícia Federal estima que esse trabalho de tabulação e organização leve cerca de 30 dias para ser concluído. É um prazo muito pequeno. Na operação First Miles, feita pela Polícia Federal em 20 de outubro, em que foram presos e exonerados, prendeu 2 servidores da ABIN e afastaram o número 3 do órgão. Apenas cerca de 1,8 mil monitoramentos estavam intactos. A partir deles é que foi possível para a Polícia Federal identificar como a ABIN do governo Bolsonaro agia enquanto o programa foi usado pelos agentes, ou seja, entre 2019 e maio de 2021. O restante havia sido apagado quando as investigações começaram, segundo suspeita da Polícia Federal. Em paralelo, a PF investiga quem teve acesso aos monitoramentos, quem os fez, quem mandou que fossem produzidos e que ações concretas os responsáveis pelo rastreamento fizeram a partir dos dados colhidos, como a produção de dossiês monitorados. E o fato é o seguinte: a ABIN começou esse trabalho de monitoramento ilegal, de usar a ferramenta comprada por Michel Temer, somente quando o Alexandre Ramagem, hoje deputado federal pelo Rio de Janeiro e também possível candidato de Bolsonaro a prefeito do Rio, esse Ramagem é que estava à frente da ABIN quando os monitoramentos ilegais, totalmente ilegais, foram determinados. E sabendo os nomes de quem foi monitorado, pessoal, sabendo os nomes de quem foi monitorado, vai ser possível entender melhor que interesses levaram a ABIN a agir dessa forma. A isso se soma a entrevista que Bolsonaro deu em maio de 2020, uma entrevista que repercutiu muito, porque foi uma entrevista secreta, comentada por Sérgio Moro, quando deixou o governo Bolsonaro, atirando e dizendo que Bolsonaro queria controlar a Polícia Federal. Foi uma reunião dele com ministros, na qual ele disse muitos palavrões, que ficou conhecida como a reunião dos palavrões, e se queixou duramente da Polícia Federal, que não dava a ele as informações que ele queria, e disse que ele tinha um sistema particular de informações. E isso coincide com, isso vai ficar provado agora com os 30 mil monitoramentos recuperados, isso coincide com o início dessas dezenas de milhares de monitoramentos ilegais da ABIN. O caso está caminhando para ser solucionado e vem mais notícia por aí ainda nesta edição. Antes, porém, vamos falar dessa tragédia humanitária, né? Os palestinos estão enterrando os seus mortos
sem nem mais contá-los. É tanta morte que já perderam a conta e essa tragédia não para de crescer e não se consegue vislumbrar uma saída dessa situação. Não se consegue vislumbrar uma saída, porque Israel não vai parar, tem o apoio militar dos Estados Unidos, não há como vencer Israel militarmente, e ao mesmo tempo o Hamas é indestrutível, ninguém vai destruir o Hamas, porque aparecem aquelas notícias: Israel matou o número 2, o número 1, o número 3 do Hamas. Morre o número 1, sobe o número 2. Morre o número 2, sobe o número 3. Morre o número 3, sobe o número 4. Não é que aquele que morreu é imprescindível e sem ele vai parar tudo. Não vai parar. O Hamas é mais do que o Hamas, o Hezbollah, não é? O Estado Islâmico, todos esses grupos muçulmanos aí que se dedicam à guerrilha, eles são ideias, não são grupos montados que, se você matar todos os componentes mais visíveis desse grupo, o grupo vai acabar. Não, isso tem milhares e milhares de pessoas envolvidas, vai mudando o comando e vão se juntando, existe uma grande quantidade de gente disposta a lutar essa guerra do Hamas. Então, tanto Israel quanto o Hamas e outros movimentos como o Hamas não podem ser destruídos. Ou seja, qual o futuro dessa guerra? Ninguém sabe. Não se entende aonde esse pessoal acha que vai chegar, porque vai ser uma guerra eterna. E, no fim, quem está perdendo com isso são os dois lados, porque o Hamas atira bombas e Israel atira bombas. Israel, lógico, mata muito mais gente, mas as bombas do Hamas também penetram. O tal domo de ferro de Israel não é impenetrável como eles achavam que ia ser. Então, todo mundo perde com essa guerra e é preciso tentar achar uma forma de parar isso, porque aqui está, nessa foto, quem verdadeiramente está sofrendo com isso, não é? Que é o povo palestino, não é o governo de Israel, não é o Hamas, não são aqueles que ficam pregando que a guerra não pare. Não, quem está morrendo é o povo palestino, mais do que qualquer outro. E de apelos por moderação a discussões de golpe, as agendas secretas de Bolsonaro dias após a derrota para Lula. Na verdade, 2 dias depois da derrota para Lula, Bolsonaro começou as articulações golpistas e surgem agora testemunhas que dizem que Bolsonaro reescreveu a minuta golpista. Ele recebeu do Felipe Martins, o seu assessor para assuntos internacionais, a minuta golpista, que ele tinha encomendado para um jurista, que já foi até identificado. Ele recebeu a minuta golpista, fez anotações, reescreveu, e o jornal O Globo conseguiu achar várias testemunhas de que isso aconteceu. Veja só, com a reclusão de Bolsonaro no fim de 2002, quando se recolheu no Palácio da Alvorada e quase não fez aparições públicas, escondeu intensa movimentação de bastidores, de apelos para admitir o resultado eleitoral até a edição de uma minuta golpista. As discussões travadas em reuniões até então secretas revelam como ele trabalhou para tentar um golpe. O jornal Globo ouviu 14 pessoas que estiveram com ele naqueles dias e, procurado, Bolsonaro não se manifestou. E o Ciro Nogueira, então chefe da Casa Civil, ele diz que quem estava insuflando o Bolsonaro, dando força para ele tentar o golpe, foi a ala militar do governo. Não os militares do alto comando das Forças Armadas, mas os ministros militares, os membros do governo que eram militares, estavam insuflando. General Heleno, Braga Neto e todos eles. E esse sujeito aqui, que é o Ciro Nogueira, que era o ministro-chefe da Casa Civil, disse para o Bolsonaro o seguinte,
que ele reconhecesse a derrota e desse uma declaração contra as paralisações das estradas para amainar a posição dos caminhoneiros, porque ia começar a morrer gente por falta de oxigênio pelo país. O país estava colapsando. E aí o Bolsonaro acabou cedendo aos apelos do tal Ciro Nogueira. Então agora há inclusive testemunhas de que Bolsonaro tentou dar o golpe e organizou o golpe. E o Moro já tem data para ser cassado. Mas essa aqui, o Moro já tem data para ser cassado, a previsão é de que ele vai ser cassado até junho do ano que vem, e já tem até pesquisa para substituí-lo. E mulheres e homens, todos estão aí querendo a cadeira dele de senador, porque os suplentes não podem assumir, o suplente de Moro não podem assumir, não é um suplente só, porque estão envolvidos na mesma chapa dele, no mesmo processo em que ele venceu a eleição para senador fraudulentamente, usando a estrutura de candidato a presidente. Por isso ele vai ser cassado. Já não há mais dúvida, inclusive um dos ministros do TRE do Paraná foi indicado por Lula. E mesmo que o TRE do Paraná passe o pano para ele, no TSE ele não passa. Então até junho ele começa a acertar suas contas com a história. E Israel, mais uma vez, pela quarta vez, deixa os brasileiros de fora de uma lista de estrangeiros que são autorizados a sair de Gaza. E na verdade ontem a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, reclamou publicamente disso, e há notícias já de uma declaração de Israel que agora vai deixar os brasileiros sair. Vamos ver o que está acontecendo, porque até agora está parecendo que tem alguma retaliação a brasileiros por parte de Israel. E com Michele Bolsonaro cotada para se eleger senadora na vaga de Moro, isso vai ser feito na eleição do ano que vem, a vaga de Moro vai ser colocada em jogo para a eleição, junto com a eleição para prefeito. Tem que fazer outra eleição porque os suplentes foram cassados, vão ser cassados também. E o Bolsonaro diz que não torce pela cassação de Moro, mas a mulher dele vira senadora, né? Se o Moro, porque ela está muito à frente nas pesquisas, a gente sabe que o Paraná é muito conservador, não é muito de direita. Então ali o Moro mais uma vez, o Bolsonaro mais uma vez vai enfiar a faca num aliado. Ontem foi a vez de Regina Duarte reclamando que se ferrou por causa do Bolsonaro e foi largada às traças. De olho na reeleição, prefeitos das capitais, a começar desse sujeito aqui, que é o prefeito de São Paulo, veja só, o prefeito da maior cidade do país, né? Estão aí torrando dinheiro em publicidade, mas esse Nunes é muito ruim, a cidade está abandonada, ele está autorizando uma quantidade absurda de condomínios de luxo pela cidade, inclusive isso vai escurecer todas as regiões mais ricas da cidade, vão virar um vale de concreto graças a esse sujeito. E candidatos a suceder o presidente da Câmara são todos lulistas, todos governistas. Ou seja, a situação deve melhorar para o governo em 2025, porque vai sair aí um presidente da Câmara que faz jogo duplo, não é? E o Lula não dá prazo para a recriação da Comissão de Mortos e Desaparecidos, que é algo que está criando muito problema com os militares, e o Lula vai sempre, não é, naquele morde-a-sopra, tentando equilibrar a situação. E por fim, o post do Lula malhando aí bateu recorde de engajamento. Esse vídeo é muito legal, foi divulgado ontem nas redes sociais, e o Lula mostrando que está plenamente recuperado
da cirurgia no quadril e realmente agradou bastante a galera, muito engajamento. Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.